E aí, gente, tudo certo? Vamos dar continuidade então, agora avançando sobre as agências reguladoras. Tivemos toda uma parte de organização administrativa, conhecendo o que seria administração direta e indireta. A gente inicia essa aula partindo desse ponto da indireta, a gente avança para trazer um pouco do que é o conceito de autarquias e assim a gente avança para as agências reguladoras, que é o nosso tema de hoje. Então vamos lá. Gente, para a gente fazer um resumão de organização administrativa, eu trago aqui um resumo para quem assistiu os Power Rangers, né? Então, a gente trouxe que a administração direta, ela é fruto, né, da Constituição, o centro do poder, ele atribui algumas competências aqui. Então, a gente tem o nosso centro do poder aqui, os órgãos, né, a Constituição Federal, o nosso centro do poder. E o que ele faz? Ele traz, né, a administração direta, e tem algumas atribuições. Então eu tenho aqui a União, Estado, DF, municípios, cada um com suas competências, com as suas atribuições. Só que por vezes, aqui fazendo relação com os Power Rangers, né, eles fazem o que? Eles precisam enfrentar um inimigo, no caso o serviço público mais eficiente, e eles precisam muitas vezes criar uma outra entidade aqui representada pelo nosso Megazord, né, que é algo, né, um outro ente criado para combater aqui esse inimigo, no caso, realizar esse serviço público. Então a gente passou por esses entes da direta e hoje, né, a gente avança nas agências reguladoras, que ela é uma das aqui espécies da administração indireta. Nós temos, na verdade, aqui, gente, né, aquele fase, né, até trouxe para vocês fase, fundação, autarquia, sociedade de economia mista e também, né, as empresas públicas. Mas a agência reguladora, ela é uma espécie de autarquia. Mas o que seria autarquia? Eu trago esse vídeo aqui rapidamente, né? Quem é do Ceará vai conhecer bem, né? Tá na mídia aí há muito tempo, nas garras da patrulha. Ele traz uma autarquia, ele faz uma associação com a autarquia um pouco diferente. Você é uma autarquia, você é uma penteadeira cheia de cacareco, um caminhão carregado de gaiola, você é uma rural carregada de entulho, uma penca de banana coruda, você é um tiradentes, é ou não é, Doquinha? É sim. Então, né, autarquia não ele traz aqui como se fosse um sinônimo de uma coisa boa, né, um caminhão carregado de uma penteadeira, enfim. E não é bem isso que a autarquia é, né? Na verdade, a autarquia, ela é até um pouco mais séria do que isso. Ela é um ente que é criado para prestar um serviço público. Eu trago aqui um conceito, né? São pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei. Ela integra a administração indireta, mas ela vem necessariamente fruto dessa descentralização para prestar um serviço público. Qual é o macete aqui? Descentralização, até vou colocar aqui o marca-texto, ó. Descentralização, é criada uma nova entidade, nova entidade, cria entidade. Diferente seria da desconcentração, que é quando esse próprio ente ou essa entidade, ela cria órgãos internos. Então, desconcentração, eu crio órgãos, descentralização, eu crio entidades. Então, a autarquia, ela é fruto dessa descentralização. Qual a diferença dessas entidades administrativas, por exemplo, para as entidades da administração direta? Aqui, gente, não existe autonomia política, nós já falamos disso, né? Eles possuem autonomia financeira, administrativa, mas não tem essa autonomia política, essa capacidade política, essa capacidade de elaborar leis. Isso fica para os entes da administração direta. Então, eu preciso de uma lei aqui para reajustar o salário dos servidores da autarquia, sai. Beleza, massa. No caso aqui, né, o prefeito, o gestor, a gestora vai criar essa lei, vai mandar para o legislativo para criar essa lei, tá? Para aprovar essa lei. Então, a entidade administrativa não tem essa autonomia política. Então, ela nasce aqui para prestar um serviço público que, a princípio, o Estado, o município, a União não consegue realizar com eficiência. Então, eu tenho aqui a ideia do princípio da especialidade. Eu coloco aquele ente só para criar isso. Será que isso é de fato eficiente? Será que é importante? Será que vai prestar de fato esse serviço com mais presteza aqui? E mais uma característica da autarquia: não nasce para desempenhar atividade econômica. Mas o SAAI lá, ele até que ele trabalha com superávit, ele arrecada bastante, mas não é o intuito, gente.
dessa autarquia. O intuito da autarquia é prestar o serviço de água e esgoto, por exemplo. Então, se ele arrecada mais do que ele gasta, ótimo, excelente trabalhar com superávit. Mas não é atividade econômica, não é o foco aqui de uma autarquia. Então, se eu precisar criar alguma entidade para prestar um serviço na área econômica, eu vou criar uma empresa pública ou mesmo uma sociedade de economia mista. Exemplo, o Banco do Brasil, ele é uma sociedade de economia mista. É uma entidade, né, que presta essa atividade econômica e ele está lá por meio de sociedade de economia mista. Banco do Nordeste, sociedade de economia mista. Então, existem outros meios, né, outras entidades, se eu quiser criar uma atividade para desempenhar aqui uma atividade econômica, na verdade. Certo? Então, gente, aqui alguns exemplos, né, de autarquia. Aqui a Prefeitura de Fortaleza tem uma, né, Autarquia Municipal de Trânsito, Quixeramobim, Autarquia Municipal de Trânsito, Quixeramobim. O que é então essa autarquia de trânsito de Quixeramobim? Eu poderia prestar através dos meus órgãos internamente aqui, né, eu poderia prestar através de um Demutran, por exemplo, mas o gestor achou por bem criar uma entidade, uma autarquia, para prestar esse serviço com mais eficiência. Então criou-se uma autarquia, uma entidade, né, com essa autonomia para isso. Aqui, ó, Tauá também tem uma autarquia municipal de trânsito, Icó também tem uma autarquia, né, que é o COTRAN, que é a AMA, a Autarquia Municipal do Meio Ambiente. O INSS é uma autarquia da União, então a União poderia prestar o serviço de previdência social, mas o que ela fez? Ela preferiu, né, especializar e criar uma entidade que só cuide disso. E a nossa querida aqui, o FCA também, né, é um exemplo de autarquia. Como é que eu sei, professor, que isso é uma autarquia? Gente, todas as autarquias, elas são criadas por lei. Eu trago até aqui, ó, a Lei 12.826 de 2013, que cria aqui a UFCA. Então a UFCA, ela é uma autarquia, ela foi desmembrada da UFC, mas ela tem aqui a autonomia, né, como autarquia. Está aqui, ó, no parágrafo único, que é o UFCA com natureza jurídica de autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Lembrando, essas autarquias, elas não são subordinadas ao ente que cria. Essa vinculação é uma supervisão ministerial, é um controle finalístico para saber se o gestor daquela entidade, o superintendente, o reitor, enfim, não está fazendo nenhum atentado contra a legalidade. Então, há essa supervisão, mas não uma subordinação. Não existe subordinação aqui entre esses entes. Ah, professor, mas quem nomeia o dirigente, o reitor, o superintendente é o gestor da direta. Então vai ter uma vinculação, mesmo que política aí. Concordo, gente, né? A ideia aqui é que não há subordinação jurídica, mas realmente vai ser difícil na prática desassociar. Se o prefeito te nomeou como superintendente do SAI, é claro que ele vai meio que seguir as tuas diretrizes, né? Senão ele bota outro, né? A lógica é essa. Mas, a princípio, essa entidade ela tem uma autonomia para seguir com as próprias pernas. Eu não posso receber uma ordem direta aqui do órgão, do ente da administração direta. Então temos aqui a UFCA com toda a sua autonomia aqui criada por essa lei aqui de 2013. Então já se vão aí, né, 10 anos, mais de 10 anos. Excelente. Show de bola, entendido? Então só fiz aqui um panorama geral das autarquias, né? O material também está bem mais elaborado. E, gente, a gente tem autarquias comuns, né? Como essa aqui, algumas autarquias especiais, por exemplo, a gente tem aqui as autarquias profissionais, que são os conselhos de classe, o CRM, né? O Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Farmácia, o Conselho Regional de Enfermagem, a própria OAB, são autarquias, né, profissionais especiais. A OAB com um viés ainda mais diferenciado, porque ela é considerada pelo STF sui generis, então ela nem tem um monte de atribuições que uma autarquia geralmente teria. Mas a gente tem algumas outras especiais, a CVM, o Banco Central, são autarquias especiais. E aqui entra a nossa querida e nosso foco de hoje, que é a agência reguladora. Olha só, gente, por que é tão importante que a gente estude aqui, né, nessa ideia, autarquias e agências reguladoras? Na emenda de vocês fala um pouco sobre isso, né? Então a gente não pode deixar de passar, mas principalmente pelo impacto que teve dentro da gestão pública. Olha só, a ideia da agência reguladora, ela surge de um programa de desestatização que foi iniciado lá em 1990, ainda com o Fernando Collor. Por motivos que vocês já conhecem, né, ele não teve como dar andamento a isso, mas essa ideia permaneceu e o outro Fernando, né, o Henrique Cardoso, o FHC,
ele deu continuidade a essa ideia de desestatização. O que era isso? Nós tínhamos serviços públicos que eram realizados aqui pelo poder, pelo Estado, pela União, né, pelos municípios, mas eu queria dar uma abertura ainda maior aos particulares. Eu queria que os particulares entrassem também e prestassem alguns serviços públicos. Mas para isso, qual foi a ideia? Eu vou conceder esse serviço público através de concessão, de permissão, mas eu vou criar entidades, autarquias especiais, as agências reguladoras, para fiscalizarem esse serviço público que foi delegado aos particulares. Então, ao momento que eu penso, eu vou fazer uma concessão de um serviço público, o particular ele vai ajudar o ente público aqui na prestação desse serviço, mas eu vou criar uma entidade que irá fiscalizar esse serviço. Nós temos diversos aqui, gente. A princípio, né, a Constituição ela foi emendada e foi incluída a ideia de duas agências reguladoras. As primeiras aqui, né, a Anatel e a ANP. Quem é mais antigo vai lembrar da Telebrás, né, da Teleceará, que eram, de fato, esse serviço público que era prestado pelo próprio, né, poder público aqui, e houve o quê? Houve uma abertura de mercado. Eu pude agora que esse serviço de telecomunicação fosse prestado por empresas privadas. Isso ocorrendo, eu criei o quê? A Anatel, que ela vai fiscalizar, supervisionar o serviço de telefonia. Então, ao momento que eu presto um serviço público, que eu delego esse serviço público para um particular prestar, eu crio essa autarquia especial, essa agência reguladora, que ela vai fiscalizar aqui esse serviço público. Massa? E a gente tem também, o mesmo caso aconteceu aqui com o petróleo. O petróleo até então era uma atribuição, né, do Estado, um monopólio aqui da União de fazer isso. Nós tínhamos uma empresa pública chamada Petrobras. Qual é a ideia da empresa pública? Que o capital da empresa pública ele é 100% público. Não existe nada, apesar de ele ter uma constituição, né, que de empresa, ele tem um capital totalmente público, 100% público. O que aconteceu nessa época aqui do FHC? Essa época, e por que é tão importante, né, para a gestão pública? Quando o Fernando Henrique ele deu andamento a essa ideia de desestatizar, ele incluiu um princípio da eficiência lá no LIMP, até então não tinha o eficiência expressamente, ele queria que, né, o particular ele também integrasse essa prestação de serviço. O que ele fez? Ele, né, passou parte dessa Petrobras para os particulares, então ele transformou a Petrobras de uma empresa pública em uma sociedade de economia mista. Tanto é que hoje está na Bolsa. Se você quiser ser sócio da Petrobras, você pode comprar uma cota lá na Bolsa de Valores da Petrobras. Você vai ser sócio da União aqui, porque a União ela tem ainda a maioria desse capital. Então ela passa a ser pública e privada na medida em que eu crio nessa ideia de passar parte desse serviço público para os privados. Mas eu crio a ANP, né, que é a Agência Nacional do Petróleo, onde ela vai aqui fiscalizar esse serviço, ela vai gerenciar essa ideia aqui também, beleza? E aí, gente, essas são as bem importantes, né, porque estão lá com essa previsão constitucional, mas nós temos uma lei geral hoje, né, que é a Lei 13.848 de 2019, que ela traz diversas outras agências reguladoras, e esse programa, né, de desestatização ela continuou no governo FHC, no governo Lula, e está aí até hoje, né? Então nós temos aqui, ó, a agência, a ANEEL, vocês devem conhecer a maioria delas, né? A Anatel, a Anvisa, né, aqui ficou bem famosa na época da pandemia, a ANS, que cuida dos planos de saúde, a ANA também, que mais, ó? ANTAC, a NTT, ANSINA, ANAC, a Agência Nacional de Mineração. Pergunta, essas agências só podem ser criadas a nível da União ou elas podem ser criadas entre o Estado e município? Podem, gente. Quem já teve a curiosidade de andar aí no Guanabara deve ter visto um símbolozinho da NTT, né, aqui, ó, Agência Nacional dos Transportes Terrestres, mas também deve ter visto lá a ARCE, né, a RCE, que é a ARCE, Agência Reguladora, né, de Serviços Públicos do Estado do Ceará. É uma agência mais geral que ela cuida desses serviços públicos. Então a gente tem também uma agência reguladora aqui a nível do Estado do Ceará criada, que é a ARCE. Vocês devem ter visto, quem não viu, dá uma pesquisada aí, você vai aprofundar um pouquinho nisso também. Beleza, entendi então, né, nós temos aqui algumas agências reguladoras nessa lei. Essa lei é importante, né, porque ela meio que sistematiza quase que todas elas em uma só.
Pelo menos a nível da União a gente tem aqui a grande maioria, né? E, gente, o que é que diferencia essa agência reguladora da autarquia? Ah, professor, você disse que a autarquia tem autonomia, né? Que ela não é um simples órgão criado, ela é uma entidade, ela tem autonomia administrativa, financeira, mas e a agência reguladora? Ela tem ainda mais autonomia, gente, do que uma autarquia normal. A gente falou que o INSS, por exemplo, ou o SAAI do município, ele é indicado pelo prefeito, pelo gestor, não é isso? Então, eu coloco lá o superintendente. Aqui existe essa indicação, certo? Só que ela vai ter que ser aprovada pelo Senado. E esse gestor, ele vai ter um mandato fixo, né? Essa lei geral, ela traz aqui 5 anos. Então, se eu nomear aqui, eu indicar um gestor aqui para a ANP, para a Anatel, para a Anvisa mesmo, né, eles vão ter uma maior autonomia do que um gestor de uma entidade, de uma autarquia tradicional. Porque eles vão ter esse mandato fixo, então logo vai mudar o presidente, provavelmente, e aquele gestor ainda vai estar lá administrando. Isso dá uma segurança que ele vai fazer um trabalho com maior isonomia. Temos também a ideia aqui da quarentena. Esse cara, gente, vocês vão, quem for dar uma lida do material, vai ver que para preencher um cargo desse, eu tenho diversos requisitos. Tem que ser um cara que é um tampa, né, naquela área. Tem que ter trabalhado por muitos anos naquela área, ou pesquisas. Tem que ter alguma relação direta com aquela área que ele vai dirigir. Então, é algo de fato relevante. E aí esse cara, quando ele sai, né, de uma agência dessa, de uma agência reguladora, todo mundo quer contratar, o cara está cheio de informação privilegiada. Então existe aqui uma ideia de quarentena de 6 meses, onde esse gestor ele não pode fazer parte de nenhuma dessas empresas onde ele trabalhava, do ramo, né, que ele controlava. Imagina, ele era presidente da ANP, Agência Nacional do Petróleo, e aí alguma dessas empresas de petróleo quer chamá-lo para integrar os quadros porque, né, o cara tem informações relevantes. Aí não, 6 meses aqui de quarentena. Então o que a agência reguladora vai fazer? A gente vai exercer a fiscalização, o controle, a regulação desses serviços públicos. Então a ideia é o quê? Na medida em que o particular vai atuar naquele segmento, eu tenho uma agência reguladora que vai fiscalizar. Qualquer problema que eu tiver, por exemplo, com a TIM, com a Vivo, com a Oi, eu posso recorrer à Anatel, que vai ser a agência reguladora que fiscaliza aqueles procedimentos. Então eu lembro aqui de uma colega minha que teve uma viagem cancelada e ela fez uma denúncia lá na NTT, porque parece que a empresa vendia umas passagens onde ela não tinha autorização para aquele caminho, enfim, teve um prejuízo e ela fez essa denúncia direto na agência reguladora. Então a agência vai cuidar, né, de fiscalizar e sancionar essas empresas. Também fazem concurso, né? Existe aqui um regime pessoal estatutário. Então, tudo isso aqui são as ideias de uma agência reguladora. Espero que vocês tenham entendido, né? Aqui é mais uma explicação mais rápida para que vocês possam avançar nos estudos aí, entender um pouco mais sobre autarquias e mais ainda sobre essas agências reguladoras. Nós temos outras autarquias especiais, né? As agências executivas, os consórcios públicos, mas como não é o nosso foco agora, a gente não vai entrar nesses temas. Fica só com isso mesmo, autarquias comuns e também com as agências reguladoras. Beleza? Então, forte abraço a todos, gente. Até mais. Valeu.